E o que eu quero partilhar com você hoje, preparando o momento oracional, são as ciladas que o mal prepara para a nossa vida, e se a gente não sabe, a gente cai. Hoje em dia não tem muito isso mais, mas há pouco tempo as crianças brincavam muito na zona rural de arapuca, de alçapão, para pegar passarinhos. Não queria fazer nada com passarinho, pegava, uns matava, outros soltava, outros prendiam, etc. Mas o passarinho caía numa cilada. Ele via uma comida, ele estava com fome, ele ia então comer, e ali ele caía na prisão. Assim acontece com o rato na ratoeira. Muitos ratos ainda caem na ratoeira, porque eles ainda não descobriram por que o queijo é de graça. E as pessoas vão caindo nas ratoeiras da vida também. A gente tem que desconfiar das coisas, gente. A gente tem que ser igual a minha avó falava, fica com o pé atrás, não é? A gente tem que desconfiar das coisas. E por que muitas pessoas, elas caem na garra do mal e ficam contaminadas e sentem uma vida cansada, sem ânimo nenhum. Você sente que na sua vida as coisas não prosperam. São pessoas que mudaram de gênero, de temperamento. Você era de um jeito, está de outro. Você era uma pessoa muito forte, você se sente uma pessoa muito fraca. Você era uma pessoa muito paciente, você não tem mais paciência nenhuma. Tudo que você pegava para fazer, você terminava. Hoje você começa muita coisa e não termina nada. Por que essas coisas vão pesando a nossa vida? Pode ser que o mal, ele encontrou uma brecha na sua vida e ele usa essa brecha para jogar você numa cilada e você cai. Muitas pessoas pensam, e a maioria de vocês, certamente até hoje, pode ser que pensavam assim, que para o mal entrar na sua vida, você precisa apenas procurá-lo. Precisa fazer um trabalho, mexer com coisas do mal, com magia negra, com missa negra, aí que o mal vai entrar. Ah não, padre, eu não faço mal para ninguém, a minha vida é muito tranquila, o mal não está preocupado comigo. Então nós veremos hoje que um caminho que o mal, ele tem entrado na vida de muitos e tem atormentado as pessoas, é quando nós não cuidamos do nosso lado emocional. Uma pessoa que não está em equilíbrio com ela mesma, ela está abrindo uma brecha para o mal. Deus, ele entra na nossa vida pela porta que a gente abre. O mal, ele entra pela brecha que a gente não fecha. Então são 7 brechas principais que muitas pessoas têm na vida. E essas brechas é como se fosse uma porta, algo que permite que o mal ali adentre. Então é sobre isso, e é uma pregação não tão extensa, mas só para você guardar. E você que está em casa, se quiser, anote. Você que está aqui, tem boa memória, vá gravando 7 ou anote. E você vai pensando agora na sua vida. A minha vida, ela tem alguma brecha dessa? Vou repetir, meus irmãos, eu não estou falando que isso aqui é o diabo que está agindo na sua vida. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso é uma brecha onde ele pode entrar. E ele vai entrar, e ele vai semear, e ele vai piorar, e ele vai mexer com a sua mente. O terreno de batalha com o demônio é a sua mente, é aqui que ele atua em você, é principalmente na sua mente. Quando ele consegue dominar a sua mente, ele vai gerar sentimentos ruins no seu coração. Você começa a pensar coisa ruim e você começa a sentir coisa ruim. E se você não tira este mal da sua vida, este mal que você está sentindo, ele começa a fazer. Você começa a ter atitudes de maldade. Começa no pensar, ele vai dominar o seu sentir e ele vai influenciar no seu agir. Então veja, como que eu curo uma ação maléfica? Indo no sentimento que a gerou. Ódio, raiva, inveja, soberba, etc. Como que eu curo um coração ferido? Atacando o pensamento que o gerou. O coração ferido é filho de um pensamento malvado. E toda atitude maligna, ela origina num coração que não vigiou e foi dominado por um pensamento que deu brecha para o mal agir. Quando eu atendo pessoas, e as pessoas pedem oração para pessoas que estão sendo tentadas, estão sentindo uma presença do mal na sua vida, não adianta, não é mágica. Aí eles acham que o padre é um mágico. O padre vai lá em casa, joga uma aguinha benta, faz assim o mais e resolveu tudo.
É um mais, né? Faz um mais assim. Primeira coisa que eu converso com a família, eu tenho que descobrir a origem do mal. Se eu não descubro a origem do mal, eu posso colocar na cabeça do sujeito a cruz lá do exorcista, a pessoa vai manifestar, vai quebrar tudo, depois ela volta, mas o mal ali está. Tem que fechar a brecha. Então nós temos que chegar à origem do problema. Esse é o mais difícil. Você tem que conversar com a pessoa, conversar com a família dela, ver o que está acontecendo, até que você identifica a brecha. E aqui, eu quero ser breve, mas com exemplos claros, trabalhar as 7 brechas que o mal usa para entrar na sua vida. Não é que o mal colocou isso aí, mas ele usa isso para entrar na sua vida. Sem mais delongas. Primeira brecha, o medo. Na Bíblia, o contrário de medo não é coragem. Guarda isso no seu coração. O contrário de medo é fé. Na primeira carta de João ele diz: aquele que teme não ama, e aquele que ama não tem medo. Não é esses medinhos que a gente tem, não. É um medo em si. E como é que eu venço esse medo? Acreditando que Deus cuida de mim, acreditando que eu tenho um anjo da guarda. Hoje à tarde eu estava fazendo as minhas anotações aqui no celular, eu fiquei até, não chateado, mas pensativo. Eu queria ter o meu caderno de pregação, que era uma pregação boa para fazer em outros lugares, mas eu fiz a anotação no celular. Tá bom, depois eu passo. Aqui pôs, ó: o medo nos impede de avançar na vontade de Deus. A pessoa medrosa faz a vontade dela, ela não faz a vontade de Deus. E o diabo usa o medo para nos fazer duvidar do poder de Deus na nossa vida. Ele age isso. Ah, mas será que Deus faz? Você que está rezando, olha o que está acontecendo. Será que Deus está ouvindo isso aí? Será que você não está perdendo tempo ficar nessa igreja? Não. Aí você começa a duvidar de Deus, e o medo de dar errado, o medo da tristeza, o medo da doença, o medo do câncer, o medo da morte vai dominando a sua vida. É um medo pior, a dúvida se Deus cuida de você. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, sabedoria e fortaleza. Então nós não temos espírito de medo. O medo, ele nos paralisa. E a pergunta é: como vencer o medo? Rezar, pedindo a confiança em Deus e indo até a Bíblia, e indo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus expulsa as trevas do medo. Tem várias passagens de coragem na Bíblia. E no dia 26, nós estaremos aqui novamente, e eu vou passar às mãos de vocês de presente várias citações bíblicas para cada um essas 7 brechas, não é? Agora, você não fez isso antes, que eu preparei a pregação hoje à tarde. Aí eu pensei que ia falar outra coisa, mas veio isso. Mas eu vou preparar e depois vai chegar nas suas mãos. Segundo, o que nos leva a uma brecha para o mal é a raiva não resolvida. Repita: raiva não resolvida. Qual que é a primeira brecha? Medo. Qual que é a segunda? Raiva não resolvida. O que é uma raiva não resolvida? Quem nunca teve raiva, atira a primeira pedra. E quem está pecando, não é a gente que tem raiva não, viu? É quem fez a raiva na gente. Um dia eu atendo confissão: ah, padre, eu tenho um pecado. Qual é? Meu marido me mata de raiva. O pecado é dele, minha filha. Se você não sentir raiva, você morreu, né? Aí eu também tenho raiva. Mas qual que é a raiva que se torna uma brecha para o mal? É a raiva não resolvida. Por que esta raiva ela é diabólica? Porque a raiva não resolvida, ela se torna ódio. E o ódio vai te dominar, e o ódio quer vingança. Não tem problema sentir raiva, mas sentiu raiva, resolva a questão e toca a sua vida. Não fique conservando no seu coração raiva. Tem gente que sente raiva de uma pessoa durante 7 horas. Tem pessoas que sentem raiva durante 7 dias. Gente que sente raiva durante 7 semanas. Gente que sente raiva durante 7 meses. Tem gente que sente raiva durante 7 anos. E tem gente que sente raiva
durante 70 anos. Eu já atendi pessoas idosas, deprimidas, rancorosas, cheias de doença psicossomática, porque quando ela era jovenzinha, alguém fez uma coisa com ela, e ela sentiu essa raiva a vida inteira. Vocês não acham que uma pessoa dessa era atormentada pelo diabo? Ela sentiu raiva, resolveu a raiva. Não, ela ficou com raiva. O que o diabo aproveita? É isso mesmo. Fica com raiva mesmo. Viu o que ele fez com você? Estragou a sua vida. Olha aí. E como que vai ser? E a pessoa tem raiva de quem fez, ela tem raiva dos outros, ela tem raiva dela, ela tem raiva da família toda. O diabo usou essa raiva não resolvida para entrar na vida dela. O medo para entrar na vida dos outros. Eu estou sendo testado pela paciência, que a cada 3 palavras meu celular fecha. Raiva. Antes de deitar eu te perdoo, para não descartar no chão. Aqui tem, no versículo, capítulo Efésios 4, 26 a 27. Repita comigo. Irai-vos. Irai-vos. Mas não pequeis. Mas não pequeis. Não se ponha o sol. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao Olha o diabo. que a Bíblia está falando. Pode ter raiva. Irai-vos. Mas não deixe o sol se pôr sobre o ressentimento. Ou seja, sentiu raiva, resolva, porque amanhã é um novo dia, e amanhã a raiva ficou no ontem e não no hoje, porque não foi no momento que aconteceu. A Bíblia está ensinando isso. E padre, a pessoa que guarda a raiva está dando acesso ao mal na sua vida. Uma pessoa raivosa é uma pessoa que ama pouco. Qual é a primeira brecha? Medo. E a segunda? Raiva não resolvida. Isso. E a terceira? Tristeza. Quem aqui nunca ficou triste na vida? Mas qual é a tristeza que dói? A tristeza que não passa. A tristeza que alojou no seu coração e que você começou a dizer assim: eu não estou triste, eu sou triste. Você não é triste, você pode estar triste. E uma pessoa que fica triste, e triste, e triste, ah, meu filho, é um prato cheio para um diabinho entrar na sua vida. Aí ele entra e vai transformar a tristeza numa tristeza existencial, vai tirar o seu gosto. Aí você não quer estudar mais, você não quer namorar mais, você não quer trabalhar mais, você não cuida mais de você, tá tudo ruim na sua vida. Aí é problema estomacal, é dor de coluna, é dor no joelho, é insônia, é pesadelo, tudo. Por quê? Porque começou com aquela tristeza que você tinha que ter vencido, superado, aceitado, e você foi cultivar a tristeza. Você deixou a rosa morrer e cultivou a erva daninha. Tristeza todo mundo tem, mas cuidado quando a tristeza entra e não sai. Quando a tristeza entra e não sai. Nós temos em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é minha força. Repita. A alegria do Senhor é minha força. Alegria, meus irmãos, é ficar não. Alegria é um sentimento de dentro. É um sentimento de dentro para fora. Harmonia, equilíbrio, satisfação, paz. Alegria é decisão. Repita isso. Alegria é decisão. Você pode se decidir: eu vou ter uma vida feliz. Os outros não têm poder sobre a minha alegria. A minha alegria está dentro, né? Cultive no coração as coisas boas, a presença de Deus, e cultive na sua vida alegria nas pequenas coisas. Repita isso. Alegria é decisão. é um exercício que eu faço muito. E eu falo. Eu não faço só não, eu faço e falo. Se eu estou num momento assim que eu acho legal, eu falo: gente, que alegria está aqui. Olha que maravilha, olha isso, olha aquilo. Aí alguém me falou uma vez assim: padre, o senhor tem um modo de ver o mundo diferente das pessoas. Eu falei: por quê? É porque o senhor fica falando umas coisas assim que ninguém fala, porque eu encontro alegria nas pequenas coisas. Eu dou aula na Escola Católica Leitaúna, o Colégio Recanto do Espírito Santo, colégio gigantesco que eles construíram lá. E o meu afilhadinho já estudava lá, que é o Marcos Henrique, foi pro pré agora. Quem começou ontem? A Maria Clara, de saia, a saia no joelho, de tênis, a blusinha branca, a mochilinha. Ah, mas aquilo é para acabar com o coração do Dinho, né? Aí, ontem eu dei aula à tarde, hoje eu vou de manhã. Então eu cheguei lá de manhã, eles estavam saindo do parquinho. Então eles estavam indo para a sala. Aí lá vai a Maria Clara, de saia, lá no meio dos coleguinhas, não me viu não. Aí eu olhei assim, ela não estava chorando, né? Que é muito pequenininha. Ih, meu filho, ó, estava lá fazendo amizade.
Aí a professora falou assim: Maria Clara, olha quem chegou, o Dinho. Aí os menininhos olharam, ei, aí veio os meninos tudo, né? Abraçou, daí ela veio, abracei, falei com a professora: mas que maravilha, como que a gente não tem uma vida feliz? Olha que alegria da Maria Clara aí com os coleguinhas. Aí a professora: quem é esse aí? Os coleguinhas: o Dinho da Maria Clara. Eu falei: não, gente, pode falar o Padre Christian, né? Uma coisa pequena, mas eu não deixo de passar. Falei com a professora e falei para mim assim: não, que graça. Eu poderia estar em tantos lugares. Eu estou aqui numa escola católica, eu posso assinar o catecismo com as crianças que gostam da gente. Você entendeu? Coisas pequenas que você pode agradecer. Está com um amigo, viu um filme, agradeça a presença dele. Saiu, comprou uma coisinha nova. Isso mantém a nossa alma acesa. Alegria nas pequenas coisas. E guarde uma coisa, viu, gente? Quem não acha alegria nas pequenas coisas, não achará alegria nas grandes. Um filho que se alegra com um sorvete que o pai dá, ele vai se alegrar com o iPhone também. Um filho que não se alegra com as pequenas coisas, o papai e a mamãe sabem para quem eu estou falando. Você pode estar o iPhone do ano, para ele é obrigação. Não há alegria alguma ali. Não há contentamento algum ali. Que a pessoa ingrata, ela é ingrata não no muito, é no pouco. A alegria não é no muito, é no pouco. E quem vê alegria no pouco, ficará alegre também. Então cultive a alegria no seu coração. Esteja perto de pessoas alegres e cuidado com a tristeza que chega e não sai. Quarto, qual que é o primeiro? Medo. Medo. Segundo? Raiva não resolvida. Isso. E o terceiro? Tristeza. Tristeza. O quarto, a vaidade e o orgulho. Aqui eu vou resumir o papo, gente. O que é vaidade e orgulho? Vaidade não é cuidar de você, não. Tem gente que fala assim: ó, fulano de tal é vaidosa. Não, se você está cuidando de você, né, não tem problema não. Você não pode ser escravo da aparência. A vaidade na Bíblia, quando fala vaidade, quando fala orgulho, são as pessoas que se sentem melhores que as outras e dependentes de Deus. Isso é a vaidade e o orgulho. O diabo pegou porque ele era muito vaidoso. Lúcifer era muito vaidoso, era muito orgulhoso. Então ele não precisava de Deus e se sentia melhor que os outros. Deu no que deu. E aqui para nós, os homens, você que nasceu assim mais bonitinho, agradeço para a parte do céu. Tem muita coisa que fazer aí não. Homem, meu filho, é com barba e sem barba, com cabelo ou careca, não tem mais nada para fazer. Mulher, meu filho, a mulher é bela. Mulher é bela. A mulher tem 1001 coisas para fazer que ela fica maravilhosa. Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos Jequiti. Então, o marido aí, se der um banho na mulher, meu filho, a mulher vira uma princesa. Então, seja alguém que cuide de você, que goste de você. Há uma norma muito bonita no relacionamento: quem está do seu lado tem direito de se sentir bem. Então você está perto de uma pessoa limpa, uma pessoa cheirosa, uma pessoa que se cuida, dá prazer você está perto dessa pessoa, né? Não é essa vaidade não. Quando nós falamos de vaidade e orgulho, é a pessoa que se sente melhor que os outros e dependente de Deus. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. O que é humilde na Bíblia? Depender de Deus. Sabe, sem Deus nada eu sou. Eu preciso de Deus. Quinto, mentira. Tem até um bicho no meu óculos aqui. Mentiroso. Já morreu. Mentira não é omitir. Mentir é transformar o que não é em verdade. Para certas pessoas, omita, mas não minta. Quem é o pai da mentira? E por que a mentira é perigosa? Porque para você sustentar uma mentira, você tem que contar mais 7. Isso a ciência já disse. Você conhece alguém que tem... Hoje não tem muito isso, né? Mas há pouco tempo tinha fama assim: fulano de tal é mentiroso. Não tinha? Quando eu era adolescente falava muito isso. Fulano de tal é mentiroso. Vive falando inverdades, mentira. Por que acontece isso com o mentiroso? Porque ele conta uma mentira e para sustentar a mentira ele vai contar outra mentira. É assim que começa. Olha para cá: traição. Começa uma mentirinha. Olha, amor, você atrasou hoje. Eu estava com meus colegas. Olha, amor, você dormiu fora. É plantão na empresa.
a mentira. Guarde uma coisa: o pecado é irmão da mentira. Para sustentar um pecado, você tem que... E a pessoa que mente, ela está abrindo uma brecha para que o mal tenha acesso na sua vida. E começam com mentiras que muitos dizem inocentes, e vão crescendo até chegar num ponto que você não consegue mentir mais. Aí, a minha avó dizia que o diabo tem 7 capas, que cobre muito bem. Mas quando cai uma, cai as 7. Jesus vai dizer: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Se o diabo é o pai da mentira, Jesus é a verdade. Então cuidado para que a mentira não vá entrando na tua vida. João 17:17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é fácil ser verdadeiro no mundo de hoje, mas quando você acordar, peça ao Espírito Santo: eu te consagro a minha língua para que eu seja verdadeiro. E outra coisa, gente, você pode ser uma pessoa verdadeira e muito simpática. Você pode ser uma pessoa muito franca e muito agradável, né? Eu posso falar porque eu melhorei muito, graças a Deus. Mas quando eu era padre novo, eu era muito verdadeiro, mas eu era grosso. Aí as pessoas falavam: ih, esse padre xinga demais, vive xingando, não é? As pessoas também me faziam raiva, né? Aí, mas não deixava a raiva passar por outro dia, porque o povo faz raiva nos padres, vou te contar. Mas hoje em dia eu continuo corrigindo, que é a minha função. Continuo apontando, mas de maneira mais polida. Eu corrijo a atitude, mas não humilho a pessoa. Então, padre, eu gosto disso aí, porque eu sou verdadeiro. A minha verdade é na cara. Não, mas você é sem elegância, você é rude. Isso não é ser verdadeiro. A verdade, ela é banhada no mel. Você pode falar a verdade e conquistar a pessoa. Você pode falar uma mentira e a perder para sempre. Então a verdade é você não abrir mão daquilo que é, mas não deixar a caridade. Vamos ver se agora vai. Primeiro, Medo. Medo. Segundo, Raiva não resolvida. isso, raiva, mas resolve isso aí. Terceiro, Tristeza. tristeza. Quarto, Vaidade e orgulho. não é se cuidar não. Vaidade aqui, sentir melhor do que os outros e dependendo de Deus. A gente é todo mundo igual, para que esse negócio melhor do que os outros? E quinto, Mentira. mentira. Qual que é o sexto? Ninguém tem isso. Eu vou falar. Esse assim a gente não tem não. Tá na pregação. Preguiça. Ô gente, sabe aquela preguicinha do domingo à tarde? Eu vos perdoo. Essa pode. Aquela preguicinha que você deita no sofá e fica assim, ó. Você não está acordado para não estar dormindo. Você não quer dormir, mas também não quer acordar, entendeu? Você vai fazendo assim com o controle, ó. Isso é muito homem, o homem fica fazendo isso. E a mulher fica com raiva, não resolvida. E a mulher fala com ele: o que você está vendo aí? Nada. O que você está procurando aí? Nada. Estou achando nada para eu assistir. Meu filho, uma televisão com 340 canais. Você tem Netflix, você tem Prime, você tem não sei o quê. Você não encontrou nada? Até agora não. Só na preguicinha. Essa preguicinha pode. Aqui eu estou falando o quê? Da pessoa preguiçosa. Ela tem preguiça de tudo. Ela tem preguiça de trabalhar. Ela tem preguiça de estudar. Ela tem preguiça de exercitar. Ela tem preguiça de arrumar uma cama. Ela tem preguiça até de levantar o garfo. Sabe aqueles passarinhos que ficam assim, ó? Se a mãe julgar a almôndega, melhor ainda, né? A pessoa preguiçosa não é abençoada. Repita isso. A pessoa preguiçosa não é abençoada. Provérbios 13:4. O que a Bíblia fala para quem tem preguiça? Ô preguiçoso, vai aprender com a formiga. Trabalhe e pense no futuro. Quer dizer, o preguiçoso, olha para a formiga aí. Outro aqui. O preguiçoso deseja nada de bom, mas a alma dos diligentes se farta do seu trabalho. Para o preguiçoso, geralmente a pobreza vem. Para aquele que trabalha, a fartura visitará. Está na Escritura. Vamos de trás para frente. Qual que é o sexto? Preguiça. E o quinto? Mentira. O quarto? Vaidade e orgulho. Terceiro? Tristeza. Segundo? Raiva não resolvida. E o primeiro? Medo.
Não apontando não. Tem gente que fica com medo, o padre fica olhando e fica assim aqui, ó. Esqueceu tudo, tá lembrando só do último, né? Tadinho. Tem uma turma desse lado de cá, outra... Tá bom, tá valendo, tá participando, o padre tá feliz. Vamos pro último, pra gente rezar. Sétimo, e para mim é o pior: desobediência a Deus. Qual que é o sétimo? Desobediência a Deus. Vamos ver quem acerta. Como que se chama desobediência a Deus? Pecado. Quando a gente peca, nós estamos dando uma brecha para que o mal, ele entra. É por isso que a Bíblia vai dizer: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Buscar as coisas do alto e evitar os pecados mortais. Padre, como que eu evito os pecados mortais? Os outros também, né? Mas principalmente os mortais. Pensando o pensamento. Consegue me entender? Pensando o que você está pensando. Se você consegue pensar por que você está pensando, muita coisa você não diz, muita coisa você não faz e muita coisa você não sente. Começa aqui. Se cortou aqui, cortou daqui e daqui. Se você fica cultivando aquele pensamento, a coisa vai longe. E por último, o celular nessa pregação fechou 532 vezes. Como resistir ao diabo? Repitam alto: vigilância e oração. Vigilância e oração. Vigiar e orai para não cair em tentação. Mateus 26:41. Segundo, usar a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto, citando a Escritura, Mateus 4:11. Terceiro, submissão a Deus. Submissão a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. 4, vida sacramental. Vida sacramental. Confissão e Eucaristia fortalece a alma. E quinto, comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. A solidão nos enfraquece, mas a comunhão fortalece a nossa fé. Não queira viver a sua fé sozinho. Esteja com pessoas que queiram viver a fé com você. E agora é momento de você agradecer. Se existem brechas que o diabo entra, existem anjos que nos levam para Deus. Amém? Amém. Então, se alguém te convidou hoje para vir à missa, essa pessoa é um anjo na tua vida. Agradeça aí. Opa, muito obrigado. Você foi um anjo na minha vida. A pessoa te convidou porque foi bom para ela e será bom para você também. Amém? Amém. Nós que aqui estamos, você que está em casa, nós recebemos agora a visita de Jesus, presente na Santa Eucaristia. Ele é presença real. E nesse momento, o Senhor quer curar o nosso coração, libertar a nossa alma, nos dar alegria e nos ajudar a vencer esses 7 caminhos, 7 ciladas que o mal tem autoridade para agir na nossa vida.